GPT ou Cloud, o líder... Isso. Aqui é pra caralho. Isso aqui é do caralho. Esse daqui é o que o cara enxerga todos os dias. Isso aqui é o nível de consciência que o cara chegou. Interessante aqui que ele não precisou cortar preço. Muito bom, muito bom. Cada vez mais as VSLs, elas vão ter menos essa ideia de cortar, de ancorar lá em cima. Mas o cara que não é do digital, não sei se ele vai ter essa visão aqui. Essa visão do lançamento, do quão complexo é a estrutura por trás de um lançamento. Então é interessante, ele traz o background, 2 cases que deram super certo. Então provavelmente o terceiro vai dar certo. E aí ele ancora com essa nova ideia pra você ficar preso aqui no vídeo. Muito bom, muito bom. Essa é a primeira vez que eu vejo no mercado um expert desse tamanho aparecendo com essa proposta de VSL. Você vai descobrir que esse cara aqui, nada mais, nada menos tanto que a OpenAI, dona do ChatGPT, quanto a Anthropic, dona do Cloud, devem abrir IPO nos próximos meses. O que vai abrir uma janela de oportunidade gigante para qualquer empresário fazer mais dinheiro com inteligência artificial, mas sem precisar comprar nenhuma dessas ações. Aqui ele já fez uma contextualização, né, para separar o público. Então, se falar de ações, ele está muito jogando ali para um público que é empresário. Então, provavelmente o que ele vai ofertar aqui é alguma ferramenta, algum software. Tá? Provavelmente é isso. Mas, na verdade, tudo começa com esse livro aqui, que nem foi eu que escrevi. Mas eu gostei tanto dele e acho que ele pode mudar tanto a sua empresa e a sua vida que eu encomendei mais de 10 mil cópias desse livro. E eu quero te entregar uma dessas cópias. Aqui vem um mecanismo curioso, né? Que é a ideia do livro como mecanismo. Então, cara, uma pessoa que tem uma autoridade gigantesca nessa no mercado comprou 10 mil cópias de um livro, então deve ser um livro muito importante. De graça para você. E para explicar por que eu estou fazendo isso e por que esse livro pode ser a maior janela de oportunidade para você neste ano, deixe-me apresentar rapidamente. Caso você não me conheça, meu nome é Flávio Augusto da Silva. Nasci no subúrbio do Rio de Janeiro, naqueles lugares onde o sonho grande é um emprego estável. E algumas décadas depois eu estava na Forbes, na lista de bilionários brasileiros, e tudo que eu construí nesses anos empreendendo vem de uma ideia bem simples: aproveitar mega tendências. Eu não sou um cara que pensa em movimentos do mercado. Eu gosto de ficar antenado em mega tendências e verdadeiro. Interessante pensar aqui que talvez o Flávio nem tenha gravado. Ele nem tenha gravado a VSL. Parece um pouquinho IA, mas está muito bem produzido. As transições, para exemplificar a fala dele, tá bem legal. Aqui ele fala sobre o ponto de inflexão, né, que tem muito a ver com... É o maior argumento que ele usa e é o livro dele também, ele vai comentar. Os pontos de inflexão. Não é à toa que eu escrevi um livro exatamente com esse nome. E eu vivo isso na pele. Em 1995, eu vi que o inglês era essencial para a ascensão profissional no Brasil, mas os cursos existentes eram focados em adolescentes e demoravam muitos anos. Eu criei um método intensivo para adultos que precisavam de resultado mais rapidamente para o mercado de trabalho. E o resultado eu vendi ao WhatsApp por 960 milhões de reais. Em 2013, eu vi o crescimento demográfico da Flórida, a comunidade brasileira e latina explodindo. Já o potencial do futebol nos Estados Unidos, que ainda não era muito desenvolvido, ainda tinha muito potencial para crescer. E a oportunidade de construir algo grande com um estádio próprio. Muitos achavam loucura na época, mas eu via essa mega tendência. O resultado, vendi o Orlando City, depois de alguns anos, por mais de 2 bilhões de reais. E pouco antes da pandemia, já vi que a educação digital iria explodir. O comportamento das pessoas estava mudando com os smartphones na mão e a internet muito mais rápida. A pandemia só acelerou o que eu já considerava inevitável. Resultado, hoje a WhatsApp se tornou a Wiser Educação com várias empresas e fatura mais de 650 milhões de reais projetados para 2026. E tem já 5 empresas em seu grupo. E se você perceber, eu estou meio quieto ultimamente em relação a essa onda de inteligência artificial. Interessante, ele traz o background, 2 cases que deram super certo. Então provavelmente o terceiro vai dar certo. E aí ele ancora com essa nova ideia para você ficar preso aqui no vídeo. Muito bom, muito bom. Essa ideia aqui também do time de futebol, muita gente não conhece. Então ele dá uma explicação de como que ele conseguiu chegar lá. Ele, no caso, é a visão, né? O Flávio, ele traz muito essa autoridade, essa questão de visão. Então encaixar a ideia de que ele está enxergando uma coisa nova aqui é interessante. Muito interessante. Até agora, porque eu identifiquei uma mega tendência que deve mudar o jogo completamente. Eu não estou falando sobre chatbot, ChatGPT, Gemini. Aqui, uma coisa interessante. Eu usaria esse comecinho aqui como microlead para públicos mais qualificados. Por exemplo, esse anúncio que caiu para mim, eu poderia já... eu me conectaria mais o Flávio falando já disso. Falando que não é chatbot, não é isso, não é aquilo. Talvez fazer esse teste aqui de testar esse corte aqui na microlead para qualificar um pouquinho mais ali
Pra já aprender, já reter, já saber o que o cara vai falar é interessante. Porque aqui ele vai contar a história, tá? Eu acho muito massa, eu sempre gosto de ouvir a história do Flávio. Imagino que outros empreendedores também se inspiram muito, mas seria interessante aqui nesse primeiro momento já aparecer, pelo menos ter um teasing do que ele quer falar aqui. E a ideia dele negar as coisas também é interessante aqui. Negar o que não é isso, não quero falar sobre chatbot, não quero falar apenas sobre IA, quero falar sobre uma coisa que eu estou enxergando diferente do mercado. E esse vídeo talvez falar alguma coisa que esse vídeo é só para você, é só para um grupo de empresários, mas aí fica aberta aí a ideia. Ou cloud. Estou falando de algo que você provavelmente ainda não se tocou e que internamente eu apelidei de pavimentação da IA. Para te explicar, deixa eu te dar um pouco de contexto. Todas essas mega tendências que eu te contei, o WhatsApp, Orlando City, o Wiser, eu consegui surfar por conta de 3 pilares que eu sempre falei bastante: visão, coragem e competência. Visão para enxergar a oportunidade onde os outros ainda não veem. Coragem para agir antes de virar senso comum. E competência para extrair o máximo de valor quando a onda chega. Pois bem, tudo começa com a visão. E o meu processo para desenvolver essa visão é muito simples. Eu vou falar diretamente com os principais especialistas da área que me interessa. Eu sento com quem está construindo. Foi assim quando eu entrei no futebol. Eu me reuni com donos de clubes, investidores, gente que entendia de estádio, fanbase latina e crescimento da Major League Soccer. E foi exatamente... Aqui é interessante. Mais uma vez ele traz as pessoas como ferramenta ali para você conseguir o resultado. Então, não foi só ele que conseguiu sozinho. Ele teve ali todo esse networking. E aí, mais uma vez, ele vai trazer esse peso do pessoal, do time, ali, do pessoal que ele conversou lá em Orlando, o pessoal que ele conversou lá na Wiser, para trazer para esse novo produto, para dar valor para esse novo time que ele quer apresentar. O que eu fiz com o IA desde o dia que o ChatGPT explodiu. Eu venho fazendo essas conversas e me deparei com uma empresa muito interessante que praticamente ninguém conhecia fora do círculo mais fechado da tecnologia. Era um time pequeno, só com 7 pessoas, mas com talento fora da... Aqui seria interessante ele fazer aquela mesma relação que ele fez com a venda do Orlando City. Que ele enxergou a mesma... Tipo, ele trazer aquela correlação do Orlando City aqui no time, porque aí você traz aquela força do especialista mesmo, né, do cara que deu certo, você traz toda aquela autoridade para esse time de pequeno, de 7 pessoas. Foi a mesma oportunidade que eu vi quando eu comprei o Orlando City abaixo do mercado, algo assim. Os 3 fundadores trabalhavam juntos há mais de 8 anos. Eles comandaram produto e tecnologia de uma startup que chegou a bilhões de receita. O time era tão forte que eles conseguiram contratar um cara responsável. Aqui seria interessante aparecer a notícia, né? Nem que seja em valuation, aparecer algum artigo ali. Time bate 8 bilhões com 7 pessoas, alguma coisa assim. Seria interessante esse elemento de prova aqui quando ele fala isso. Não é porque o expert ele é extremamente forte que não precisa, tá? Isso aqui ajuda demais. Responsável por construir parte da stack de carros autônomos de uma das 3 maiores montadoras da Alemanha. Não eram jovens tentando fazer um chatbotzinho, eram executivos experientes criando um sistema completo. Aqui que eu achei interessante. Eu acho que não precisava falar da equipe. Só se você fosse trazer aquela ideia lá do Orlando City, de que eu enxerguei essa oportunidade nesse time pequeno e eu vou fazer a mesma coisa. Mas aqui me parece que ele não vai fechar esse arco aqui. Então a ideia do time aqui, falando que eram jovens, isso aqui acho que não precisava ter nesse primeiro momento. Talvez ali no final da VSL, depois que ele já faz o pitch, talvez ter essa ideia aqui. Mas eu acho que a ideia do time aqui não precisava. Complexo, confiável e escalável. Eles estavam construindo algo completamente diferente. E quando eu me sentei com eles, tive um estalo, aquele insight. Quando vem, raramente vem. Pensa nisso comigo aqui agora. Antes da invenção do carro, as ruas eram feitas para cavalos e carroças. Era terra batida, cheia de buraco ou paralelepípedo todo. Aquela ideia que ele falou lá no começo de pavimentação, ele já perdeu um pouquinho, já ficou um pouquinho mais fraco aqui. Então... o cara ele ficou com pavimentação na cabeça, ele nem sabe o que é isso. E aí veio aquela ideia de um time jovem, que aí ele tá tentando contornar, falando que é bilhões de receita, mas não teve elemento de prova. Então esse pedaço aqui da cópia, eu acho que provavelmente ali no gráfico de retenção deve ter um pico um pouco mais baixo ali. Todo irregular. Quando os primeiros carros surgiram, eles patinavam, quebravam, levantavam poeira e... Agora isso aqui é sensacional, A ideia de você conseguir retratar com IA...
Um vídeo muito, muito bonito, muito bem feito. Isso aqui é sensacional. Isso aqui, cara, isso aqui é coisa fina. Não conseguiam correr. Os pneus furavam e as ruas ficavam esburacadas. Isso pressionou o governo a mudar completamente ruas e estradas. O mundo precisou asfaltar, pavimentar. Alargaram ruas, criaram sinalizações, leis rotatórias, avenidas e estradas interestaduais. Mudaram o desenho inteiro das cidades. Só depois que as ruas foram pavimentadas é que os carros mostraram todo o seu potencial. Só com a pavimentação que os carros mudaram o mundo. E tem um detalhe dessa história que pouca gente lembra. As cidades e regiões que asfaltaram primeiro ficaram com as fábricas, com o comércio, ou seja, ficaram com a riqueza. As que demoraram viraram lugar de passagem. E bom, algo parecido está acontecendo exatamente agora com a inteligência artificial. A maior parte das empresas está tentando rodar Ferrari. Mais uma vez ali, quando ele fala agora tá acontecendo, pum, 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 aparece os pop-up ali, notícias. Aí seria interessante na edição. Em estradas de terra. E como o mundo precisou se asfaltar para que os carros pudessem andar bem, a mesma coisa precisa acontecer com o IA. Você precisa asfaltar a sua empresa. Ela precisa passar pela pavimentação da IA. Foi esse o meu insight e como eu batizei essa mega tendência. E aqueles 7 caras na minha frente tinham construído exatamente a máquina de fazer isso. Eu já chego nela, tá? Mas pense... Essa ideia aqui de trazer os 7 caras aqui, eu acho que eu jogaria toda a autoridade no Flávio e defenderia, puxaria novamente aquela ideia lá do ele enxergou aquilo no Orlando, ele fez aquilo acontecer. Eu jogaria mais pro sonho, mais pro deixa que o papai resolve, sabe? Deixar no peito do Flávio mesmo. Não traria os caras aqui nesse primeiro momento, não. Se primeiro nos carros, como os agentes e os modelos de IA. Eles podem ser incríveis, mas se eles andarem sobre estradas e ruas esburacadas, de terra, por todos os lados, eles não vão muito longe. Isso aqui é óbvio, tá? Isso aqui é óbvio. Eu tiraria esse pedaço da cópia. Esse aqui ficou um pouquinho redundante. E o que são as ruas e estradas de terra na sua empresa? São as planilhas, os documentos e os softwares. É onde o trabalho mora e roda. Antes, toda a infraestrutura das empresas morava em fichários e gavetas. Hoje, a maior parte já mora digitalmente. Mas tudo é uma bagunça. São vários softwares antigos que você tem pavor de mexer, várias planilhas gigantes bagunçadas e um monte de documentos que ninguém vê ou atualiza. Tudo... Essa dor aqui também dá para jogar ali no começo, na microLED. Dá para colocar ali, dá para você explorar, né, vários teasing, sabe? Tipo, colocar o problema, colocar a pavimentação, meio que jogar um monte de assunto na cabeça do cara pra ele ficar remoendo, e aquilo lá, jogar as peças do quebra-cabeça na cabeça do cara, e aí ele tentar processar aquilo. Aí ele vai tentando processar à medida que ele assiste o vídeo, e aí as coisas vão fazendo sentido. Eu acho que se jogar ali é um teste interessante. Estrada de terra, mas para que você possa aproveitar tudo que a IA tem de melhor para oferecer, você precisa mudar essa infraestrutura. E isso é muito mais simples do que parece. Enquanto a pavimentação de asfalto exige esforço do governo e bilhões em investimentos, a pavimentação da inteligência artificial precisa de uma única decisão sua como líder: começá-la. E se a pavimentação de rua se faz com asfalto, a pavimentação de IA se faz com o que esses empreendedores apelidaram de skips. Um skip pode ser um agente, um site. Skip, mecanismo da solução. Interessante. Acho que poderia já ter apresentado antes, né? Que já passou um tempinho. A gente já está analisando faz 13 minutos de VCL. Poderia ter apresentado talvez um pouquinho antes. Um software, um aplicativo ou tudo isso junto. E aí jogar a autoridade pro Flávio. Eu apelidei isso como skip. Aí eu acho que teria um pouco mais força. Talvez, né? Talvez. Vou te dar alguns exemplos concretos para ficar mais claro. Num chatbot como o ChatGPT ou o Claude, o líder... Isso. Aqui é pra caralho. Isso aqui é do caralho. Esse daqui é o que o cara enxerga todos os dias. Isso aqui é o nível de consciência que o cara chegou. É aqui. É aqui que você entra. De marketing da empresa consegue escrever dezenas de variações de anúncios e criar rascunhos de campanhas inteiras de e-mail. Esse é o problema real do dia a dia. É aqui que você tem que atacar.
questão de minutos. Legal, né? Mas ele tem um problema quando quer fazer algo mais complexo. Digamos que ele precise fazer uma landing page de captura de leads interativa para um grande lançamento, que inclua uma calculadora dinâmica de ROI. Aqui ele trouxe um exemplo do digital. Talvez o cara não vai saber o que é um grande lançamento, a menos que ele seja do mercado imobiliário. Aqui, o exemplo aqui acho que ficou... não sei. E envie os dados do cliente diretamente para o CRM da empresa. Para mim, me resolve totalmente isso aqui. Essa ideia do skip aqui me ajuda, porque eu sou do digital. Mas o cara que não é do digital, não sei se ele vai ter essa visão aqui. Essa visão do lançamento, do quão complexo é a estrutura por trás de um lançamento. Não sei se ele vai ter essa ideia. Talvez trazer aqui aquela ideia das planilhas, a demanda de juntar todas as planilhas. Imagina um dashboard que está tudo organizado, você só clica ali, já tem a área de vendas, você já consegue mandar uma mensagem para o líder, já gera a ata da reunião das coisas que você precisa cobrar dele, de acordo com as métricas estão negativas, aí você já aparece ali no relatório, cobrar sobre essa métrica tal na próxima reunião, já deixa agendado já para o cara só precisa confirmar, aí na outra aba ali, tipo, tudo... o controle total da empresa dele ali num único dashboard, que ele só vai separando as áreas e ele já tem tudo automatizado, que eu vejo assim, automatizar é você conseguir enxergar as demandas à frente. É como se fosse uma partida de xadrez. Você conseguir enxergar as próximas jogadas e você conseguir resolver isso com o IA. Por exemplo, vai ter que mandar mensagem para o diretor ali de marketing para cobrar o orçamento que não foi gasto. Isso aí você já conseguir, no primeiro dia de campanha, você já conseguir prever isso, já deixar agendado essa mensagem para o cara e aí já resolver isso aí é sensacional. Está classificando quem é o lead mais quente. Aí ele vai esbarrar nos buracos de estrada de terra. O chatbot pode entregar linhas de códigos lindas daquela página, mas o líder de marketing não sabe o que fazer com aquilo e onde colocar. Ele não consegue ver o design, como tem que clicar nos botões e não tem onde hospedar aquela página. É só texto na tela. O chatbot pode ainda ensinar o passo a passo de como integrar essa página ao CRM usando APIs. Eu estou falando linguagens um pouco técnicas aqui, mas é muito mais simples do que parece, porque na prática alguém precisa sujar as mãos para configurar os servidores, criar banco de dados e garantir a segurança de dados. A IA acaba gerando... E aí os skips, eles fazem tudo isso sozinho. Muito bom, interessante. Só mais trabalho e gargalo. Ela vira a Ferrari que não consegue andar direito por conta da estrada de terra. E é aqui que entra um skip. Construir um skip é asfaltar a estrada em questão de minutos. Você deixa de só conversar com a IA e passa a construir com ela. Ao descrever aquela mesma tarefa, o skip processa o pedido e constrói a aplicação inteira na sua frente. A interface visual aparece ao lado do chat. O líder de marketing pode clicar, testar a matemática da calculadora e alterar as cores visualmente. O Skip cria o banco de dados nos bastidores e já cuida de tudo, conectando os formulários sem que ele precise abrir uma planilha sequer. O próprio formulário ainda pode ser um agente de IA que faz perguntas para o usuário e já categoriza as respostas por baixo dos panos para o líder de marketing. Com um simples clique, o líder finaliza e entrega um link público e funcional pronto para receber tráfego. O Skip substituiu a gambiarra das planilhas espalhadas e dos softwares antigos que não... Isso aqui acho que vai atrair bastante gente que é de agência, tá? Isso aqui, dono de agência, isso aqui o cara vai se identificar bastante. O cara que é de indústria, o cara que é do comércio, talvez ele não enxergue isso. Talvez ele não vai enxergar, mas o cara que é dono de agência, que tem agência pra cacete do Brasil, vai ser uma solução interessante aqui. Não funcionavam. O link pronto ali pro cara já jogar tráfego, pro gestor só subir a campanha e resolver, tá lindo demais. Isso aqui, muito bom. Aí talvez é direcional pro público ali, né? Dono de agência, talvez é uma hipótese aqui. Direito, por um sistema próprio, feito sob medida para a sua necessidade. Com esses skips, você deixa de tentar fazer a IA percorrer estradas de terra. E você cria a pista perfeita, lisa, estruturada e larga para que a inteligência artificial e o seu time possam finalmente correr em máxima velocidade. Esse foi apenas o exemplo do líder de marketing. Um dos fundadores da Skip foi me mostrando como cada líder de
cada área conseguiria fazer as coisas de forma muito parecida. Eles podiam ir muito além da tela do chat ou de um agente. Eles podiam, de fato, construir as estradas e ruas onde o trabalho real da empresa roda. Por exemplo, para um líder de vendas, num chatbot comum, ele consegue gerar roteiros de cold call persuasivos e redigir dezenas de e-mails com follow-up em segundos. Sensacional, concorda? Mas ele esbarra na hora de organizar a operação. Com essa nova tecnologia, a história muda. Ele consegue construir o seu próprio CRM do zero, exatamente com os funis e campos que fazem sentido para o negócio dele, sem depender de softwares engessados de prateleira. E mais, consegue criar um agente de IA do WhatsApp que atende os clientes. Aqui tá voltando ao tema, né? Tá sendo um pouquinho redundante. Acho que poderia ter falado aqui o quanto que o cara ele vai deixar dinheiro na mesa se ele não prestar atenção nisso aqui. A ideia de você conseguir trazer talvez valores para você tangibilizar essa ideia de que o cara contratou um monte de plataforma e ele só quer uma que vai resolver. Vai ser um preço X, vai resolver o meu problema. Que é basicamente como que você resolve o problema melhor do que o mercado está oferecendo, as soluções melhores do mercado. Então como que você consegue oferecer uma solução melhor, com menos tempo, menos custo. Como que você consegue monopolizar esse mercado. Então, se trazer essa ideia aqui, né, essa ideia de ser algo mais simples até, aqui acho que entrou em alguns termos técnicos, pode ser que o cara ele deu uma boiada aqui. A ideia de falar que o cara tá com muita ferramenta, talvez você bater de forma bem simples, falar que o cara tá com muita ferramenta e essas ferramentas que acontece muito, você perde o controle, você não sabe se realmente está usando, você pergunta pro comercial, não sabe se o comercial está usando, você pergunta pro tráfego, não sabe se o tráfego está usando aquele dashboard caro lá que você paga. Então, no final das contas, é você conseguir juntar o útil ao agradável, que é o cara ele enxugar as contas dele, literalmente enxugar e centralizar tudo num aplicativo só, numa solução só. E já joga os dados diretamente nesse CRM sem intervenção humana. Até um portal do cliente com suporte automatizado, ele levanta em minutos. E o líder de RH? Com o chatbot, ele consegue criar descrições de vagas atrativas, estruturar modelos de feedback e pedir para a IA resumir as anotações de uma entrevista. Beleza, ajuda muito, mas ainda é um trabalho braçal. Com o Skip, ele consegue criar uma plataforma própria de recrutamento, um sistema que recebe, lê e ranqueia currículos automaticamente de acordo com as necessidades da vaga. E um agente virtual que já conversa com os candidatos aprovados para agendar as entrevistas diretamente na agenda dos gestores. Agora olha para um líder de finanças. Isso aqui foi muito bom. Dá até para recortar esse pedacinho, colocar na microlead ali e anunciar só pro cara do RH. Interessante. O ChatGPT, ele faz o upload de uma planilha pesada, torce para a IA não travar e pede para ela extrair insights de uma DRE ou resumir os termos de um contrato longo. Beleza, mas com essa nova tecnologia ele pode abandonar as planilhas bagunçadas. Ele consegue criar um sistema que processa os dados e gera insights em tempo real, disparando e-mails com relatórios automáticos para os sócios. Ele levanta uma plataforma de gestão financeira com um agente interno focado em detectar anomalias no caixa, além de um sistema de cobrança automatizado. Ou seja, enquanto a primeira geração de ferramentas de IA, como o ChatGPT, por exemplo, é muito focada no aumento da produtividade individual, essa tecnologia nova já faz parte de uma segunda geração de inteligência artificial. Caramba, era isso aqui que tinha que ter falado no começo. Isso aqui tinha que falar. Eu acho que isso aqui devia ter falado antes da pavimentação. Que existe a primeira geração, que é uso só de uma pessoa. E aí, a segunda geração é para a empresa dar ancorando a mesma ideia que ele fala de eu enxerguei as escolas de inglês muito para ensino infantil e eu direcionei para ensino de adultos. E aí foi aí que eu vendi a WhatsApp por 900 milhões. Conseguir linkar essa ideia aqui seria massa demais. É uma ferramenta de verdade para a empresa e não apenas para o indivíduo. É infraestrutura, é asfalto. E o nome dessa ferramenta incrível é justamente Skip. E aqui deixa eu te explicar uma coisa, porque você vai me ouvir falar de Skip até o fim desse vídeo. O Skip é a máquina de pavimentar. E cada rua pronta que ele entrega, um CRM, um portal, um agente, é um Skip. A máquina é uma só. As ruas, você cria quantas a sua empresa precisar. O Skip
é um criador de softwares e aplicativos, um criador de sites e landing pages, um criador de agentes de IA, um criador de dashboards, formulários interativos e quase tudo que a sua empresa precisar. Tudo num único lugar. Sem que você tenha que se preocupar com banco de dados, hospedagem, servidores, nuvem ou integrações de APIs complexas. Ou seja, você nem precisa entender essa última frase. Ele é a solução completa e... Interessante, você nem precisa entender essa última frase. Seria legal trazer a ideia do quanto que você paga no seu time de TI para você fazer ancoragem. Eu acho que ele vai fazer isso no final, vamos ver se ele vai fazer. Visual para você pavimentar a empresa com a inteligência artificial e para a inteligência artificial. E aproveitar essa mega tendência o quanto antes, deixando a concorrência atolada na terra esburacada das planilhas antigas e softwares inflexíveis. Eu acredito tanto que esse é o próximo grande ponto de inflexão. A próxima mega tendência que eu fiz questão de entrar para o conselho da empresa que hoje é dona da Skip. E para você entender como isso aconteceu, deixa eu te contar o resto da história. A Skip foi criado porque os fundadores viram que a IA estava mudando tudo. Com isso, eles abriram uma consultoria boutique de inteligência artificial. Eles desenvolveram sistemas complexos para grandes empresas, projetos de centenas de milhares de reais cada, até que eles perceberam o mesmo gargalo em todas as empresas. Não adiantava apenas criar um único projeto de IA numa empresa. Não adiantava dar ferramentas generalistas para os funcionários. As empresas precisavam de infraestrutura padrão que todos os líderes pudessem usar, que todos os funcionários pudessem acessar. As empresas precisavam de um motor de pavimentação que fosse moldável e pudesse criar praticamente qualquer coisa que a empresa precisasse e que qualquer pessoa na empresa pudesse fazer isso, da menos técnica para a mais técnica. Exatamente. Aqui você tem a percepção geral, né, do mercado, porque o líder vai olhar e falar, porra, mas eu vou ter que ficar fazendo essas coisas aqui? Vou ter que escrever, vou ter que criar tudo sozinho? Será que se eu não treinar alguém vai fazer isso pra mim? Então essa aqui já quebra a sua objeção. Isso que seria interessante falar bem no começo. E para isso eles cancelaram as consultorias para grandes empresas que estavam fazendo e focaram em criar essa infraestrutura, o Skip. O produto faz tanto barulho nos círculos mais avançados de tecnologia, chamou a atenção de uma empresa que você talvez conheça, a Adapta. A Adapta é hoje a principal empresa de inteligência artificial do Brasil, com mais de 150 mil clientes. Eles foram pioneiros, lançaram seu primeiro produto de IA no Brasil antes mesmo do Gemini e o Claude existirem. Criaram a maior bolsa de estudos de IA, a maior competição de programação da história do Brasil e o maior evento de inteligência artificial da América Latina, o Adapta Summit. Eu sei bem de tudo isso porque eu sou cliente Adapta quase desde o começo. Conheço o Max, o CEO da Adapta, não só pela empresa, mas principalmente pelo livro dele. Eu gostei tanto do livro que comprei exemplares para mim e para toda a diretoria das minhas empresas. E quando a Adapta decidiu desembolsar 30 milhões de reais para adquirir e integrar a Skip ao seu ecossistema, eu mandei mensagem para o Max na hora. Sabia que isso daria ao Skip todos os recursos necessários para explodir de vez e dominar o mercado corporativo. E foi exatamente o que aconteceu. E foi nessa conversa que nasceu o convite. Eu entrei para o conselho da Adapta. Por exemplo, só no último mês, essas são todas as novas funcionalidades que entraram no Skip. Como eles gostam de falar, o Skip não é uma IA, é uma fábrica de IA. E você é o dono dela. E o mais curioso, o time da Skip teve o mesmo insight muito antes de mim. Só que na prática, dentro das empresas. Durante muito tempo, a IA foi uma ferramenta do indivíduo. Poderosa, mas solitária. Quando entrava na empresa, pelos funcionários, virava bagunça. Eles viram que o que faltava era a pavimentação, a infraestrutura que transforma essa inteligência solta em algo organizado, escalável e alinhado com a realidade de cada negócio. É o que obrigava você a mexer nas gavetas da empresa, a entender como as coisas realmente funcionam e colocar os trilhos dos processos mais importantes. Tudo que é importante pode e deve virar uma Skip, desde o processo de recrutamento até processos de vendas e marketing. E o melhor, acontece quando esses Skips começam a se conectarem. O CRM conversando com o portal do cliente, o portal com o agente do WhatsApp, o agente com o dashboard financeiro. Aí você não tem mais ruas soltas, você tem uma malha viária. Com isso, a IA para de ser apenas sobre diminuir custo. Essa ideia só ficou clara no final, de que tudo que eu construí ali dentro vai se conectar entre si. Não ficou tão claro quando ele apresentou a ideia do Skip. Talvez se sintetizar melhor essa ideia de que o cara vai ter tudo num lugar só e tudo que ele criar vai ser conectado automaticamente, vão se conversar tudo, isso já resolve o problema do cara.
O cara já enxerga valor nisso. E passa a ser sobre aumentar vendas e margem, algo que não tem teto. É o que a própria Adapta conseguiu. Mais de 200 milhões de reais de faturamento anual no segundo ano de operação completo e operando com apenas 50 funcionários. Isso é o poder da pavimentação bem feita. Não seria bom pavimentar também a sua empresa? E é por isso que eu quero te fazer um convite. Como eu disse, para surfar uma mega tendência, você precisa de 3 pilares: visão, coragem e competência. Esse vídeo foi para te dar a visão, para de fato se tornar. Seria muito foda se ele falasse toda essa estrutura que você tá vendo. Inclusive, esse vídeo foi o Skip que fez. Cara, seria muito mind-blowing. Seria muito foda. Tornar uma empresa nativa de IA. E para aproveitar essa onda com tudo, você precisa pavimentar o uso de inteligência artificial em sua operação. Essa é a visão. Agora eu quero te dar a competência da forma mais simples e duradoura possível. E sem sequer precisar de coragem, porque eu vou tirar qualquer risco de sua decisão. E uma das primeiras coisas que eu fiz dentro do conselho da Adapta foi aprovar exatamente essa campanha que você está assistindo agora. Eu vou te dar 3 opções para aproveitar esse ponto de inflexão agora. A primeira opção aqui dessa campanha é a porta de entrada. Eu não conheço um empreendedor inteligente que não goste de ler bastante. Por isso eu resolvi fazer algo diferente e criar uma opção que é simplesmente te entregar um livro que conecta toda a minha história com a Skip, a Adapta e o Max, o CEO da Adapta. Eu vou te dar o excelente livro dele, Inteligência Pragmática, inteiramente de graça. E claro, você pode se perguntar, mas o que é o livro? Eu não vou te dar muito spoiler, então simplesmente quero deixar claro uma coisa. É o livro que literalmente todo mundo deveria ler. Porque nem eu, nem ninguém consegue prever tudo que vai ou não vai mudar com a inteligência artificial. Mas o que dá para saber é que o mundo sempre vai precisar de pessoas que fazem as coisas acontecerem. Pessoas com alta inteligência pragmática. Se QI mede o potencial do seu cérebro, inteligência pragmática mede o que você é capaz de fazer com o seu cérebro. E puta, essa frase aqui no comecinho já matava todo esse rodeio. essa inteligência é totalmente aumentável. Em inglês é o famoso Get Shit Done. E esse livro é justamente sobre isso, alcançar objetivos. Nele o Max investiga, desmistifica e transforma a busca por inteligência em um método que pode ser seguido. E até quem já tem alta inteligência pragmática consegue tirar muito proveito do livro. Eu estou falando isso por própria experiência. Para você ter uma ideia, o Max começou a escrever esse livro em 2018, quando não tinha sequer 5 mil reais em sua conta bancária. Ele terminou de escrever o livro em 2025, tendo vendido já 2 empresas e criado uma terceira que já vale mais de R$1 bilhão. Ele não quis ser apenas acadêmico em relação ao tema. Ele quis ser a prova viva. Eu negociei com ele e com a minha editora para comprarmos 10 mil unidades. Nesta primeira oferta aqui, você pode receber agora um voucher para o audiobook completo e gratuito. Quando o lote de vouchers acabar, acabou. Basta escolher essa opção aqui embaixo, mas eu acredito que você pode preferir ainda mais a segunda opção, porque a segunda opção é ainda melhor. Você pode ter acesso à máquina de pavimentação, Skip. Aproveitando que eu entrei no conselho da Adapta, eu consegui aprovar uma condição especial só para os líderes inteligentes que ficarem interessados neste vídeo. Se você for na página do Skip, agora vai ver que precisa investir R$12 mil por ano em 10 licenças para o seu time. Mas apenas nessa página, agora, por conta desta campanha especial, você pode assinar a versão Starter do Skip e receber essas mesmas 10 licenças em vez de apenas uma. Investir apenas R$199 mensais no plano anual. Oh, isso aqui foi legal, isso aqui foi legal. A ideia do cara pausar o vídeo aqui, procurar no site e realmente bater. E aí gera aquela ideia de o que ele tá falando é verdade, não é só um vendedor. E a ideia de que é uma oportunidade de verdade nessa página, apenas nessa página. Essa página aqui só tem o propósito de fazer exatamente isso, essa comparação. O cara fechar aqui. E de brinde ainda recebe a versão física do livro Inteligência Pragmática entregue em sua casa, além do audiolivro. Será que a terceira opção é um upsell? Já é um upsell? É claro, para ficar na sua mesa. O Do For Me,
que no caso eu vou fazer para você, né? Será que vai ser isso? E te lembrar todo dia de agir com pragmatismo. Para completar sua inscrição, é só clicar no botão abaixo deste vídeo. E como eu te falei, você sequer precisa de coragem, porque você tem 30 dias para testar o script sem risco algum. Se por alguma razão você não se adaptar a ele, basta pedir cada centavo de volta. Mas só um aviso importante, essa condição com as 10 licenças e o livro físico fica no ar somente até o fim desta campanha. Depois disso, essa página vai sair do ar e vale só o preço oficial. E também tem uma terceira opção, para quem tem menos tempo e quer acelerar a pavimentação de IA da sua empresa. A terceira opção é a via expressa. É para quem quer ir de verdade para o próximo nível e surfar essa mega tendência com tudo. É o pacote Skip VIP. Nesse pacote você não leva apenas o acesso completo ao plano premium do Skip, em que você não tem limite de assentos para a sua empresa. Você também leva a experiência de execução da equipe de... Interessante aqui que ele não precisou cortar preço. Muito bom, muito bom. Cada vez mais as VSLs elas vão ter menos essa ideia de cortar, de ancorar lá em cima. Falou, esse produto custava 200 mil reais, agora né, eu vou vender por 50 mil, mas se você ficar para os próximos 3 minutos, eu vou te vender por parcelas de 200 reais por mês. Então não tem mais essa super ancoragem. Existe a ancoragem real, que é o cara ver no site e ver que é realmente mais caro. Então fica lógico a tomada de decisão. De especialistas do Skip. Você recebe 12 consultorias individuais com os especialistas do Skip para te ajudar a criar skips de sua empresa e fazer a sua pavimentação de IA na prática. E você pode dividir essas consultorias da maneira que você quiser, entre quem quiser da sua empresa. Então, se sua empresa fatura mais de R$1 milhão, eu aconselho ir diretamente nessa opção. Além disso, você também recebe o livro, versão física, Inteligência Pragmática, entregue diretamente na sua casa. Além de um kit especial do livro que o Max apelidou de kit pragmático, que contém brindes que você não consegue comprar em nenhum outro lugar e que podem te ajudar a ficar ainda mais pragmático, focar melhor e até... Agora eu fiquei curioso. O botão... liberou aqui. Boa. E aqui eu escolho... eu escolho o pacote. Interessante. Starter, VIP. Bom, muito bom. Aqui já traz autoridade, né? Autoridade real, legal. Página muito bonita. Muito bem otimizada também. Respondendo cada dúvida com vídeo. Excelente. Excelente. Botãozinho de checkout. Se eu escolher essa daqui. E se eu escolher o gratuito? Beleza, aí o time comercial vai entrar em contato comigo. Vai liberar. Quero fazer parte. Também time comercial. Também time comercial. A gente vai ficando por aqui. Muito bom, muito bom. Quero dar os parabéns aqui para a equipe do Flávio, pro Max, pros redatores, pros designers e pros editores de vídeo. Ficaram realmente muito profissional, muito bom. Eu faria apenas algumas alterações ali, testes, mas no demais não tenho o que criticar aqui. Os homens fazem um trabalho muito, mas muito bem feito. São bons de serviço.